Boa tarde. Boa tarde, Denise. E Fabiola, boa tarde. Leandro, boa tarde. Tudo bem, garotão? Luz e paz para você também. Marcelina, tudo bem? Jussara, boa tarde. Fernando, boa tarde. E Rosa, boa tarde. Darcy, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Denise, um abraço no Gladstone. Fabiola no Alisson. Leandro na mãe. Na sua mãe. Marcelina. Jussara nos meninos. O marido, Demétrio. Fernando, cadê Margarete? Um abraço para ela. Rosa, tudo bem? Valdo, um abraço para ele. Darcy, um abraço na Adelaide. Fernando, cadê? Fernando, já tá. Margarete assistindo, um abraço. Ei, Maí, boa tarde para você. Rose, boa tarde. Jandira, boa tarde. Ricardo, um abraço, boa tarde. Som perfeito, obrigado, Rosa. Ei, minha irmã, tudo bem? Neide, ótimo, obrigado. Fernando, obrigado também por avisar. Tânia, boa tarde. Tânia, um abraço das meninas. Do seu marido. Neide, boa tarde. Você mandou uma rosa para mim, uma flor para mim, né? Também mando uma para você, viu? Um abraço para Elaine, viu, Imai? Ei, Beth, boa tarde, querida. Como é que você está? Uma boa tarde para você. Depois eu mando um abraço para a Luciana e para o Luizinho também, fazendo favor. Nós já estamos com 3 minutos de vídeo. Estão todos nos ouvindo bem? André, boa tarde também. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, tá? E teve uma amiga minha que falou assim, eu mandei para ela o papelzinho que ia falar de Jesus, e ela falou assim, que você tem um equilíbrio para falar de Jesus, né? E eu espero realmente que nessa tarde eu tenha um equilíbrio para falar um pouco de Jesus. É necessário que nós estejamos muito equilibrados, porque mesmo com muito equilíbrio, nós não seríamos capazes de falar de Jesus e tudo que Ele tem feito por nós. Mas de alguma forma ou de outra, nós vamos destacar alguns ensinamentos de Jesus, sabe? Destacar alguns momentos que Jesus chamou, no meu caso, a minha atenção. É lógico que o ensinamento de Jesus pode representar para vocês uma outra passagem do Evangelho. Mas eu procurei buscar no Evangelho aquilo que mais tocou o meu coração. Então vamos fazer inicialmente a oração inicial. Se essa música no fundo estiver muito alta, vocês me falam. Se estiver incomodando também, vocês me falam. Eu pus uma musiquinha de fundo, eu não sei se ela está chegando até vocês. Mas se estiver chegando, que não seja muito alto, eu não quero incomodar ninguém não. Vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos abençoe a todos nós que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, em nome do amor, em nome da paz, buscando em nossos corações o equilíbrio que tanto necessitamos para continuar a nossa jornada neste planeta Terra, que necessita tanto, neste momento, de paz, de amor, de luz. Que através dos ensinamentos de Jesus consigamos absorver esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, amando a nós, ao próximo e ao Pai. Porque é através do amor que conseguiremos modificar esse ambiente em que nos encontramos, tão turbulento, e fazer do nosso ambiente pessoal um ambiente tranquilo e sereno para continuarmos na nossa caminhada. Pedimos e agradecemos a irmã Lúcia por tudo quanto tem feito por nós nessa pandemia, e antes disso também sempre fez por nós.
que ela continue a nos orientar, nos guiar num caminho melhor, mais tranquilo e sereno. Vamos dar início ao nosso encontro, louvando a esse Pai e agradecendo por essa oportunidade. Muito obrigado. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Chegando bem, né? Então tá ótimo, obrigado. Rosa, obrigado, viu, Ilmar? Tá tranquilo, né? Então tá. Neide também. Ei, Zilda, boa tarde, tá ótimo, né? Tudo bem com você? Um abraço nos meninos, tá bom? Então, eu fui convidado a conversar nessa tarde sobre Jesus sendo exemplo em nossas vidas, né? E Emmanuel, num livro chamado Neste Instante, ele diz que Jesus conjugou o verbo dizer em conjunto com o verbo fazer. Ele não somente disse, como também fez. Então, nessa forma que Jesus começa a atuar na vida da gente, fazendo, sabe? Porque ele poderia ser como eu, por exemplo, que tenho às vezes dito muitas coisas, mas não tendo feito muitas coisas em minha vida, né? Chegar um dia lá na frente e falar assim: nossa, eu disse tanto sobre Jesus, mas não tive a oportunidade de fazer como Jesus fez. E o chamamento de Jesus é que, no final das contas, nós façamos como ele fez, né? Então, dessa maneira, foi dessa forma que Jesus se tornou um exemplo em nossas vidas, mostrando como fazer, né? Então nós começamos a nossa conversa com uma passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Vinde a mim, né? Jesus dizendo: vinde a mim. Antes, só para a partir daqui, depois eu vou deixar só para o final, para desejar boa tarde. Marlene, boa tarde. Rita, boa tarde. E vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E de verdade, para mim, uma das passagens mais bonitas do Evangelho. E é uma das que eu posso dizer, eu sei de cor, né? Porque desde que eu entendi esse convite de Jesus, ele se tornou, essa passagem, para mim, uma das mais importantes, principalmente nos momentos em que eu estou em dificuldades, sabe? Eu estou passando por problemas. E eu lembro desse convite de Jesus dizendo: vinde a mim. Vamos meditar nesse termo, vinde a mim, né? Uma pessoa em que você não confia diz assim para você: vinde a mim. Nós até poderíamos pensar em ir, sabe? Mas iríamos até desconfiados. Mas a verdade, o convite surge de Jesus, né? E nele nós confiamos. Ele nos convida: vinde a mim. É um convite, não uma obrigação, né? Além do mais, não há neste convite nenhuma força contrária ao amor. Então, para quem Jesus dirige esse convite? A quem Jesus fala? Àqueles que estão se sentindo sobrecarregados e que sofrem, que estão aflitos. Mas o que seria sobrecarregados? E eu tentei demonstrar aqui uma forma daquela como nós nos sobrecarregamos às vezes em nossas vidas. Alguém me ofende. Alguém diz para mim uma palavra dura e eu me ofendo. E eu não consigo trabalhar essa ofensa em mim. Da ofensa nasce em meu coração a mágoa. Essa mágoa, eu poderia dizer à pessoa: você me magoou. Mas eu não consigo dizer à pessoa que ela me magoou. Aí nasce no meu coração a revolta.
Dessa revolta eu ainda poderia parar e dizer à pessoa: nossa, o que você fez me deixou muito triste, eu fico revoltado com aquilo que você fez. Mas eu não digo. Da revolta nasce a raiva. E do não dizer em não dizer, a raiva se transforma em ódio. E do ódio nasce o desejo de vingança. Entenderam, então, que de uma ofensa que poderia ser esquecida, de uma ofensa que poderia ser lá atrás perdoada, eu deixei essa ofensa trabalhar em meu coração, em minha mente, e ela acabou se tornando um desejo de vingança, e quem sabe até uma ação de vingança. Se eu caso me esforçasse, né, eu poderia deixar de ter meus sentimentos sobrecarregados. Mas é para esse convite que Jesus faz o vinde a mim. É a essas pessoas que não sabem trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções quando surge algo difícil em nossas vidas para resolver. E aí, o ensinamento de Jesus poderia ser assim: vinde a mim, vós que lidaram mal com seus sentimentos e emoções, e por isso estáis sofrendo, e eu vos aliviarei. Não poderia ser esse ensinamento dessa forma? Não estou querendo inovar o ensinamento de Jesus, mas toda vez que nós nos sobrecarregamos, algo de nossa emoção, algo de nossos sentimentos se desequilibrou. Então a gente bem poderia dizer: vinde a mim, Jesus. Jesus dizia a cada um de nós: vinde a mim, vós que lidaram mal com seus sentimentos, com suas emoções, e por isso estáis sofrendo, e eu vos aliviarei. Mas esse eu vos aliviarei, esse é o convite de Jesus àqueles que estão com as emoções e sentimentos fragilizados, né? Ele promete o alívio que, mesmo sem saber, queremos ou até necessitamos desse socorro, necessitamos desse alívio. Mas só que tem uma condição, né? Então, o ensinamento de Jesus é muito profundo, porque ele diz: vinde a mim, vós que estáis sofrendo, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele em seguida diz assim: em que condições? Então, primeiro, toma sobre vós o meu jugo, em uma ação, pegue o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, no primeiro caso, tomai sobre vós o meu jugo, ele chama lá no Evangelho segundo o Espiritismo como a observância da lei de Deus. E o aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é o aprendizado do amor ensinado por Jesus. Aprendizado este que Jesus nos ensina que observar a lei que está em nossas consciências é aplicar no seu dia a dia o amor e a caridade para com o próximo e com a si mesmo. Então, por exemplo, naquele caso em que uma ofensa me transformou num vingador, observando as leis de Deus e fazendo em mim a aplicação do amor e da caridade, eu teria perdoado, eu teria esquecido, ou eu teria deixado de lado a ofensa e seguido o meu caminho em frente, não me sobrecarregando. E assim encontraremos, nós todos, repouso para as nossas almas. Por quê? Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o ensinamento de Jesus. E eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é jugo, né? Jugo, J-U-G-O. Então você tem um boi e eles colocam uma cangalha, não sei, em cima do pescoço do boi, e o boi é dirigido pelo caminho que nós desejamos que o boi dirija. Jesus diz: a minha direção é suave. Você se passa a dirigir, não aquilo que o mundo deseja que você, para onde você se dirige. Eu passo a dirigir os seus passos. Então, o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, porque pede apenas a aplicação como dever
do amor e da caridade. É dessa forma que é trabalhado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Nós deixamos de carregar o fardo que o mundo quer que a gente carregue, eles quase nos exigem, e passamos a observar as leis de Deus, porque elas são muito mais suaves do que as leis dos homens, que são mutáveis. Eu vou contar para vocês o que é a gente tornar um fardo pesado, por exemplo, um assunto que eu nem anotei aqui. Nesses 2, 3 dias eu passei quase o tempo todo na televisão olhando as eleições dos Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos me deixaram muito tenso. E eu percebi que eu estava estudando o Evangelho de uma forma muito tensa, porque eu estava me preocupando com problemas que nem eram meus. Eu estava preocupando com problemas que estavam acontecendo lá do outro lado do mundo, né? No norte, lá nos Estados Unidos, né? Enquanto eu aqui estava tentando estudar o Evangelho, eu aqui estava tentando compreender Jesus na minha vida, mas eu estava indo para o fardo que o mundo quer que eu carregue. O mundo queria que eu ficasse preocupado com as eleições dos Estados Unidos. Tanto que todos os canais de reportagem, todos os momentos estão passando da eleição dos Estados Unidos. Então, se eu não escapasse desse redemoinho, eu não tinha condições de fazer essa palestra aqui hoje, esse encontro hoje. Porque eu estava tão nervoso que tudo que estava acontecendo naquele lugar, que nem é meu, e eu nem elejo aqueles presidentes, né, me deixassem mais preocupados do que preocupado em estudar bem e falar com vocês alguma coisa legal. Então, as leis dos homens, elas às vezes nos exigem muitas coisas. Se elas são boas para nós ficamos relaxados. Mas se elas são más para nós, se elas são ruins para nós ficamos angustiados. E a lei de Deus nunca nos deixa nem angustiados e nem pesados. As leis de Deus são um modo suave e um fardo leve para nós carregarmos. Agora que nós falamos um pouco desse Cristo, através do convite, nós vamos falar sobre os destaques que eu fiz dos ensinamentos de Jesus. Eu estou falando dos meus destaques, né? E antes eu queria dizer assim, que Jesus, nós vamos falar várias aqui, parábolas. Jesus falava por parábolas, né? Então eu preparei um beabá, que seria assim, por que Jesus dizia as coisas por parábolas e não falava as coisas diretamente, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Se você tem um ponto aqui e um ponto aqui, o menor caminho entre um ponto e outro é uma reta. Se você fizer uma reta, resolveu. Então, às vezes, as verdades precisam ser ditas. Se eu chegasse para alguém e dissesse assim, a morte não existe. Após o desencarne, nosso espírito continua vivendo. O corpo físico é apenas uma morada temporária para o espírito. O espírito imortal, retornando ao plano espiritual, se prepara para a nova encarnação, quantas vezes forem necessárias, aonde haverão novas oportunidades para a sua evolução como espírito. Eu disse para vocês aqui um monte de verdades. Agora, se Jesus chegasse naquela época e dissesse essas verdades para aquele povo que não estava preparado para essas verdades, o que seriam dessas verdades? Elas provavelmente não chegariam até nós. Então Jesus utilizava da parábola. A parábola era uma forma de se contar uma verdade de forma indireta. Então ele usava a parábola, por quê? Porque como forma de ensinamento, ele não só visava aquelas verdades chegassem somente àquelas pessoas que estavam ali, naquela época,
mas que fossem verdades seculares, milenares, que surtiriam efeito em cada período, no conjunto de várias existências. Por isso que Jesus falava sobre parábolas. A cada período da existência humana, nós também vamos evoluindo, e os ensinamentos de Jesus vão também evoluindo em seu entendimento. Sobre a parábola, podemos estudá-las à luz da religião, hoje, né, à luz da filosofia, hoje à luz da ciência, à luz da psicologia. Então, antigamente, quando Jesus falava para aquelas pessoas, só se ouvia à luz da religião. E olhe lá quando alguém filosofava sobre aquelas verdades. Hoje nós podemos pegar uma parábola de Jesus, como a parábola das semanas anteriores, a parábola do filho pródigo, e aplicar essa parábola num tratado psicológico que Jesus aplicou àquelas pessoas. Então Jesus não falava isso à toa, só para aquelas pessoas. Ele deixava seus recados de forma que eu, Renato, hoje, em pleno ano 2000, né, e 20, ouvindo os ensinamentos de Jesus que foram ditos há 2020 anos atrás, vamos dizer assim, tenha um entendimento diferente daquele que eu tive quando eu ouvi Jesus falar lá no passado. Porque eu evoluí, os ensinamentos de Jesus evoluíram também. E nós vamos falar um pouco da parábola dos talentos, que é uma também que mexe muito comigo, né? Trabalhando também sobre essa parábola à luz da psicologia. A parábola dos talentos, eu vou ler ela aqui. Um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só talento, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Chegando o de 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro sobre os banqueiros, com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Essa é a parábola dos talentos. Parábola essa que Joana de Anjos já começa dizendo. Joana de Anjos nos diz assim, que o Senhor que viaja é a nossa consciência.
Sempre que eu falava essa parábola, quando eu fazia palestra ao vivo, né? Eu dizia que esse Senhor é o nosso Pai, por exemplo. Ou então que quando nós chegamos lá em cima, vem alguém dizendo, e aí, o que fizeste? Mas eu nunca tinha lido, porque a gente deduz que a nossa consciência cobra. Mas a Joana diz, não, o Senhor que viajou e deu os talentos para você é a sua consciência. Então, que um dia a nossa consciência, quando nós voltarmos para o plano espiritual, dirá para nos indagará o que fizeste dos talentos que possuía. Nós mesmos nos indagaremos como é que chama? Dos talentos que nós possuíamos. Aquele que havia recebido 5 talentos ou habilidades, multiplicou-os, aproveitou tudo o que havia recebido, usando bem a reencarnação que lhe havia sido dada, para adquirir novos talentos, novas habilidades. E aqui eu tenho um exemplo, né? Que surgiu, foi assim. Alguém recebeu uma habilidade, tocar violão. Desse dom, aprendeu o valor da compaixão e da alegria. Alegria que nós vamos tratar daqui a pouco, porque é muito importante essa alegria na história de hoje. Aprendeu o valor da compaixão e da alegria, pois levava aos mais carentes da sua comunidade, trabalho que realizava com dedicação, semanalmente, as alegrias da música, não só cantando, mas incentivando aquelas crianças a fazerem boas escolhas. Não desperdiçou talento algum, ao contrário, adquiriu novas habilidades que levou para a eternidade. O que recebera 2 talentos, devolveu 2 talentos. Mas e se tivesse dado a ele 5 talentos? O que aconteceria? Muito provavelmente ele teria desperdiçado. Porque Deus não dá peso maior do que a pessoa é capaz de suportar. Então, se a pessoa tem duas habilidades, é talvez porque seja capaz de ter 2 habilidades. Se deu a uma pessoa uma habilidade, um talento, é porque talvez ele tenha só condições de carregar em suas costas um talento. Então, existem assim, duas passagens que dizem assim, por que Jesus deu, né, os 5 talentos e deu aquele a aquele outro? Porque tem uns negócios que fazem assim, Deus não dá peso maior àquele que somos capazes de suportar, e muito será dado a quem muito recebeu. Assim também, como muito será cobrado a quem muito recebeu. O que recebera 5 talentos tem mais capacidade do que aquele que recebera 2. E o que recebeu 1 talento teve medo e não aproveitou essa oportunidade. Ok, enterrou sua habilidade no dizer da parábola. Só que Joana de Andes abre aqui uma nova possibilidade. E é nessa nova possibilidade que eu nunca havia pensado. Há irmãos que, ao invés de enterrar esse talento, destroem esse talento. Não os enterram por medo, mas através dos excessos, dos vícios, desperdiçam e chegam no final e na sua consciência verificam que destruíram todas as oportunidades que lhes foram dadas. E eu queria aqui também, fora desse caminho, dizer que um dos talentos que podem até nos ser dados, seria a mediunidade. E que a mediunidade, ela tem de ser trabalhada em nós. E não quer dizer que ser médium é obrigatoriamente trabalhar dentro de um centro espírita. Mas ser médium é trabalhar com equilíbrio o amor que Jesus nos ensina no dia a dia. Então, muitas vezes, essas habilidades surgem assim, tipo como tocar violão, né? O Yumaí, o Washington, por exemplo, eu os vejo, né, tocar violão, se eu não me engano, os dois tocam violão, né? Aproveitam essa habilidade para alguma coisa, né? E tem muita gente que
que aproveita a habilidade de tocar violão e a utilizam para outros fins que não sejam os fins do amor, os fins do equilíbrio e os fins da paz. Cantam músicas de ódio, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Outro ensinamento que Jesus, vou mudar um pouco, novo ensinamento. Na quarta-feira, uma irmã da nossa casa me enviou um vídeo, né, com um tema sobre crianças. Era uma música, cujo tema seria chamar as crianças a louvar e agradecer a Deus por tudo ao seu redor. Era uma música alegre, para cima. Eu estava ouvindo a música bem alegre. A música era bem alegre, eu não estava bem alegre, tá? Eu estava ouvindo a música, que era bem alegre, com desenhos animados, crianças pulando, dançando, mas eu me encontrava sério. E sério eu estava permanecendo, mesmo ouvindo aquela música. Aí eu percebi que tinha algo estranho. Eu até falei com a irmã, né? Você acabou de me dar uma parte dessa palestra da quarta-feira, do sábado, né? Eu percebi que havia algo estranho. O meu lado adulto não permitiu que o meu lado de criança, se aproximasse e curtisse aquela música tão alegre que ela tinha me mandado. Porque eu permaneci sério. Lembrei-me do Cristo quando disse: deixai vir a minhas criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E também disse: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então eu percebi que nesses reinos, naquele momento, eu não entraria devido ao meu estado de espírito. Cristo nos convida a todos os momentos a renovar positivamente nosso estado de espírito. Mesmo Paulo, tendo escrito: quando eu era criança, fazia coisas de criança. Agora que sou adulto, faço coisas de adulto. Não poderia deixar de ter a alegria, embora sabendo de todas as responsabilidades que tinha à sua frente. E o que caracteriza normalmente a maioria das crianças? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa os 2 segundos juntos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, são caracterizadas por sua inocência e pureza de corações. Só que eu incluo, para mim, a alegria. Crianças são alegres, inocentes, puras. E como que esse ensinamento é moderno? Porque hoje, através da leitura de André Luiz, na série lá do Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Ação e Reação, na série do André Luiz, num dos livros, André Luiz diz que crianças de 0 a 7 anos estão abertas, mais propensas a receber os ensinamentos que nós, como pais, devemos dar a elas. Então, assim, entendendo a reencarnação, quando o espírito reencarna, é no período de 0 a 7 anos um momento propício de darmos aos nossos filhos, às crianças, a evangelização que elas necessitam. A partir dos 7 anos, aquele espírito reencarnante começa a despertar o espírito antigo, milenar, que vai se assenhorando do corpo que lhe foi dado. Esse ensinamento é de 1940. 40 e poucos, na época da guerra. E André Luiz passou isso nos livros dele. Sabe? Então, aquela inocência, aquela pureza das crianças, ela sim, né? É como se Jesus dissesse para nós, né? Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. Então, é neste momento que as crianças estão abertas aos ensinamentos dos pais.
Por isso a evangelização é infantil. E também chama-se evangelização de jovens, porque ainda está em formação. Porque, na verdade, a encarnação ela só começa mesmo total aos 14 anos. Ainda é tempo de 0 a 7 de transformar aquela criança, e de 7 aos 14 o espírito vai incorporando toda a sua personalidade, né? Então, é do 0 aos 7 anos que o coração está aberto aos bons ensinamentos, mas também aos maus ensinamentos das crianças. Um exemplo: supondo que o espírito tenha sido preconceituoso em vida anterior, é nesse período, de 0 a 7 anos, que devemos ensinar a ela os valores do respeito, da aceitação, da diversidade, do amor. Lembrando, uma criança não nasce racista. Isso é ensinado a ela, ou pelos pais, ou pelo meio em que ela vive. Então, esse marcante ensinamento também de Jesus, né, para mim, é muito, muito marcante. E tem um terceiro ensinamento de Jesus, né, que para mim é muito marcante. É quando Jesus fala das sementes, sabe? E tem vários ensinamentos das sementes. Eu não tenho nenhuma semente aqui comigo, não. Eu tenho uma bolinha aqui, ó, que eu uso para dor na coluna, né? De vez em quando eu ponho nas minhas costas. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma semente de baobá. Baobá é uma árvore gigantesca, enorme. Quando você tem uma semente e ela não está plantada no solo, mesmo assim, dentro dessa semente, segundo a ciência de hoje, tem todas as informações que ela necessita. E ela sabe que quando você plantar essa semente de baobá no chão, o que vai acontecer? Esse baobá que vai nascer do chão, ele vai ter mais ou menos 10 metros de diâmetro, sendo que já encontraram baobás de 15 metros de diâmetro. Essa semente vai gerar uma árvore que vai viver de 800 a 1.200 anos. Esse baobá vai ter no mínimo 30 metros de altura. E ela gosta de terrenos áridos e não gosta de terrenos úmidos. Então, todas as informações genéticas da história estão dentro dessa semente de baobá. Mas vamos supor que isso aqui fosse uma semente de jabuticaba. Se eu plantar essa semente de jabuticaba e for plantar a jabuticaba, sabe quantos anos que vai demorar para a primeira jabuticaba nascer? Mais ou menos 10 anos. De 10 a 12 anos. E dependendo da jabuticabeira, vai demorar 20 anos. Se eu chegar e plantar uma semente de jabuticaba no meu terreno e esperar sentado para que essa semente floresça e dê jabuticaba logo a seguir, não vai dar certo. Porque dentro das informações genéticas dela, ela está dizendo que ela vai dar semente, ela só vai dar fruto depois de 10 anos. De 10 a 12 anos. Então, é aí que começa Jesus a falar das parábolas. Em Marcos, no capítulo 4, Jesus nos ensina 3 parábolas envolvendo sementes. 2 muito conhecidas por todos nós, né? Eu acredito que vocês conheçam um pouco do Evangelho, né? A parábola do semeador. Ok? É a primeira parábola citada no capítulo 4 de Marcos. Um semeador saiu a semear, né? E aí,
A outra parábola é a parábola do grão de mostarda. E a última é a parábola da semente que brota na terra. Essa que eu acabei de falar. A parábola da semente que brota na terra. Né? E eu plantei uma semente na terra. Acabei de plantar meu baobá. Acabei de plantar meu pé de jabuticaba. Né? Eu nunca tinha prestado atenção muito. Apesar de conhecer essa parábola, eu nunca tinha prestado atenção nessa parábola. Né? Confesso. Então, ela é assim. O reino de Deus é assim como um homem que plantasse uma semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse. Não sabendo ele, perdi as folhas. Não sabendo ele, achei. Porque a terra por si mesma frutifica. Aliás, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, aqui Jesus fala do trabalho secreto que a semente opera dia e noite dentro da terra. E depois de brotar no dia a dia, sem que percebamos, a árvore vai crescendo, florescendo e frutificando cada coisa ao seu tempo. Assim também o trabalho secreto, mas contínuo e progressivo, que a palavra de Jesus opera em nós, dia e noite, e sem que nem o percebamos, na intimidade do nosso coração, a intimidade do coração de nós homens vai se modificando e florescendo e dando frutos. Assim, após o Evangelho ser plantado em cada um de nossos corações, o semeador, que é Jesus, vai cuidar também de outros corações, deixando a ação do tempo, sejam anos, séculos ou milênios, trazer os resultados que acontecerão certamente, mas por uma questão do nosso livre-arbítrio. Em momento algum desrespeitado, muitas vezes atrasando nossa florescência, nossa frutificação e nossa colheita. É assim. Jesus fala primeiro da parábola do semeador, que um semeador saiu a semear. A semente pode ser representada pelos ensinamentos de Jesus. E derramou em vários tipos de corações, áridos ou produtivos, sem se importar que se parte cai na estrada, ou parte cai nas pedras ou nos espinheiros. O importante para o semeador é semear, porque ele sabe que um dia essa semente germinará e produzirá independente do tempo e que isso demore. É isso que eu queria deixar claro aqui. A semente do Evangelho já foi plantada em nossos corações não sei há quantos séculos. Eu não tenho ideia nem. Eu percebo que eu conheço o Evangelho há muito tempo. Eu imagino que o Evangelho já tenha sido apresentado para mim várias e várias vezes. Numa conversa com um guardião que eu tive, um dia desses, ele disse que eu já fui padre. Se eu já fui padre, eu já tive contato com Jesus outras vezes. Por que será que eu estou aqui? Porque muitas vezes, mesmo nós tendo contato com os ensinamentos de Jesus, eles ainda não floresceram, ou eles ainda não frutificaram, e eles ainda não estão no tempo de serem ceifados. Também fala da semente da mostarda, que plantada será sombra útil ao viajante cansado,
Olha, nós seremos esse grão de mostarda que fará sombra para muitas pessoas que chegarão próximo de nós, pedindo socorro, pedindo ajuda. E que mesmo sendo a menor das sementes, um dia será possuidora de incontáveis possibilidades. Jesus também fala da semente de mostarda quando a compara à fé que necessitamos ter para mover montanhas. Vocês estão lembrados, né? Que é necessário a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Essas montanhas surgem à nossa frente, às vezes inesperadamente, ou às vezes provocadas por nossas próprias ações ou dificuldades em lidar com determinadas situações. Jesus ensina que é preciso ter fé e não precisa ser grande. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente para superarmos essas dificuldades. Pois é, nós aqui dissemos 3 ensinamentos de Jesus e eles foram ditos há 2000 anos. Ô Ana, boa tarde, meu irmão. Beleza? Tranquilo com você? Um abraço na família, um abraço na tia. Fala com ela que eu mandei um beijo para ela. Por favor, transmita ela para mim. Mas e o Espiritismo? Porque Jesus, ele prometeu um Consolador, né? Então, eis que me vou, mas deixarei com vocês um Consolador prometido, que virá e trará, né? Relembrará muitos dos meus ensinamentos e trará novos ensinamentos. Então, hoje, através do Espiritismo, que foi apresentado para nós por Allan Kardec na sua codificação, né, o Cristo se apresenta não só como nosso irmão mais velho, mas também ele se apresenta como um pastor e como filho de Deus, sendo nós as suas ovelhas, ou sendo nós também filhos do Pai, filhos de Deus. Sim, temos muito a aprender, Tânia, temos muito a aprender. Seus diversos ensinamentos são dirigidos aos aflitos, aos sofredores e aos excluídos da sociedade. Como nós dissemos semana passada, se Jesus encarnasse agora aqui no planeta Terra, agora, neste momento, onde ele estaria? Ele estaria dentro de um centro espírita? Ele estaria dentro da igreja? Ou ele estaria num leprosário? Ou ele estaria num presídio? Ou ele estaria nas ruas, morando junto com aqueles que são necessitados, sentem frio e fome? Muitas vezes Jesus atuaria com esses irmãos, sabe? Muitas vezes Jesus estaria com eles. Então, é para eles que Jesus veio naquela época. E Jesus ainda fala para esses irmãos. Porque nós somos esses irmãos. Nós somos indigentes de muitas coisas. Indigentes ou necessitados de muitas coisas. Temos casa, temos comida, mas não temos amor em nossos corações. Então, hoje, o Cristo prometido, aquele que viria relembrar os seus ensinamentos, nós dizemos, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Tudo bem, mas esse Espiritismo está onde? Ele está somente dentro de um centro espírita? Não, o Espiritismo ele tem de estar junto aos necessitados. O Espiritismo tem de estar junto àqueles que têm fome e sede de amor e de justiça. Não só aqueles que são conhecedores da palavra, como eu posso dizer, eu sou conhecedor da palavra, eu passo um tempo estudando certos ensinamentos, mas Jesus precisa de mais do que isso. Ele precisa que nós estejamos no coração e não na mente. Jesus precisa tomar seus resultados aqui dentro do peito.
ele precisa que a gente aprenda compaixão, ele precisa que a gente aprenda misericórdia, ele precisa que a gente aprenda piedade, né? Ensinamentos nós já temos muitos, né? Mas aplicar é aplicar nos nossos sentimentos, é aplicar nas nossas emoções, é aplicar nas nossas ações. O Espiritismo trabalha levando o Evangelho à infância e à juventude. Hoje eu peguei a Jussara está aí, né? A Fabíola está aí, né? E eu falei um pouco, aproveitei que eu não sabia que elas estariam aí não, né? Mas assim, eu aproveitei para falar um pouco disso, né? Porque hoje, cadê? O que hoje recolhemos no Espiritismo como grandes ensinamentos envolvem diversos campos, como nós dissemos, inclusive o campo educacional, né? A educação da criança. O Espiritismo trabalha levando o Evangelho à infância e à juventude. Essas crianças e jovens que serão o nosso futuro. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Eu vou morrer. Ok? Tá, vou morrer um dia. Com certeza eu vou voltar. Ah, vou. Não sei se nesse planeta, espero, ou não sei se em outro. Se tiver que ser, sim, nós precisamos reencarnar. Quem nos receberá no futuro? Esses que agora educarmos. Então vamos imaginar nós dando aos nossos filhos a educação do amor, da paz, da aceitação, do respeito. Como seremos recebidos por esses filhos lá na frente? Com amor, com educação, com respeito, com todas as benesses. Mas se nós educarmos nossos filhos com preconceito, com ciúme, com posse, com ganância, será assim que nós seremos recebidos por esses mesmos filhos que nós educamos aqui e agora. Por isso a importância da evangelização infantil, porque nós estamos educando nossos filhos não só para o futuro, mas para nos receber no futuro também, na continuação, porque os familiares muitas vezes voltam na mesma família em que desencarnaram. Vamos pensar sobre isso. O Espiritismo trouxe também, através de André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier, um estudo científico e uma visão muito clara do mundo espiritual que nos rodeia. Com Emmanuel, nos romances históricos, na vida e na obra dos grandes mártires do cristianismo, trouxe também um estudo aprofundado das cartas de Paulo e de todos os evangelistas. Com Joana de Ângeles, através da mediunidade, educar bem para sermos bem recebidos, isso mesmo, no futuro. Com Joana de Ângeles, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, um estudo também profundo do Evangelho, principalmente um tratado psicológico envolvente, que podemos encontrar no YouTube em mais de 40 vídeos. E sobre os 18 livros escritos por Joana de Ângeles sobre o assunto. Então, Joana de Ângeles escreveu 18 livros sobre psicologia, né? Se vocês não sabem, né? Existem escritos por Joana de Ângeles, nas mãos de Divaldo, 18 livros só sobre a psicologia. E aí um grupo de psicólogos estudou esses 18 livros e fez um curso na internet, que vocês podem, se quiser, acessar facilmente, né? Que chama-se Série Psicológica de Joana de Ângeles. Então, o que é o Espiritismo hoje? O Espiritismo é um conjugado de esperanças e consolações. Tudo o que os Espíritos e Jesus nos apresenta segue um propósito,
rumo à paz entre os homens, né? Dizem que quando Jesus nasceu, né, Jesus nasceu na manjedoura lá em Belém, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Até hoje os anjos cantam isso, porque Jesus permanece conosco até hoje e vem trazer a cada um de nós esse convite ainda do vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Mas eu exijo somente que vocês transformem e comecem a seguir a lei de Deus. E eu exijo um dever, que vocês aprendam o que seja o amor e a caridade. Porque um dia todos nós seremos chamados aos testemunhos. Que um dia, por exemplo, Pedro foi chamado, né? Paulo foi chamado, os apóstolos foram chamados. Todos nós seremos chamados a essas tribulações, né? E já havendo recolhidos os ensinamentos de Jesus, seremos chamados a viver esses ensinamentos em nossas vidas, né? Então nós aqui terminamos com um pedido ao Senhor, né? Graças vos damos por permitir a todos nós esse abençoado momento de participarmos deste momento da humanidade, com o Espiritismo em nossos corações, principalmente com o Espiritismo em nossas mãos, porque nós temos possibilidade não só de sentir o Espiritismo em nossas vidas, mas nós temos com certeza a possibilidade de fazer o Espiritismo em nossas mãos através das nossas ações. Jesus conjugou o verbo dizer com o verbo fazer. Também nós devemos conjugar o dizer com o fazer. E lembrando um irmão que hoje, né, eu descobri que não é, porque dizem assim, Francisco de Assis disse, e hoje eu fui estudar essa frase, e infelizmente eu tenho a dizer para vocês que não foi Francisco de Assis que disse essa frase. Pregue o evangelho o tempo todo, se preciso use palavras, mas também ninguém sabe, né, quem foi o autor dessa frase. Não foi Francisco de Assis. Mas queira ou não queira, é um aprendizado muito bonito, porque diz o seguinte: o evangelho deve ser pregado através dos exemplos. Jesus já nos deu os exemplos e espera que nós também venhamos a dar um exemplo. Não para a humanidade, porque ainda não estamos preparados para dar os exemplos à humanidade, mas temos sim a oportunidade de dar os exemplos de paciência, de respeito, de aceitação, de educação, né? Às famílias, à nossa família, aquela que está próxima da gente, né? Por isso, agradeço pela oportunidade, e a minha amiga Denise Simão, né, que me deu o conselho de cuidado. Falar de Jesus exige muita responsabilidade, exige muito conhecimento, mas principalmente que você consiga falar com Jesus, falar de Jesus com muito amor no coração, né? Então, espero que eu tenha correspondido a esse desejo dessa nossa irmã. Falar com Jesus, sentindo Jesus nos nossos corações. Que nós possamos passar essa semana. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus por essa oportunidade desse encontro, e que Ele possa atuar em todos nós, em nossos corações e em nossos lares. Que a mensagem de Jesus chegue transformadora e renovadora de emoções e sentimentos, e a partir do momento em que Ele renove em nós essas nossas energias, possamos doá-las àqueles irmãos mais necessitados, aos doentes, àqueles que são sobrecarregados e aflitos, e sejamos assim uma das mãos de Jesus socorrendo
àqueles necessitados que virão um dia pedir socorro para nós. Muito obrigado. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Um abraço para todos. Agradeço. E eu vou encerrar o vídeo. Dá licença. Obrigado, viu? Aqui, aqueles que eu não dei um abraço, Rose, deixa eu ver, Pati, Patrícia, Deusa, o Wagner. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Dá licença. Um abraço.